Fala galera, beleza? Aqui é o Augusto para uma segunda semana de aula de Química do primeiro ano do PET. Então separei aqui os tópicos que o PET relacionou, que é separação de misturas homogêneas, que é o foco do PET. Porém, eu deixei exemplos também de misturas heterogêneas. Aí a gente vai reconhecer métodos de separação, porque eu deixei exemplos de separação tanto da homogênea quanto da heterogênea. Aprendendo isso, eu vou mostrar como funciona o tratamento de água, porque o tratamento de água é um processo de separações no decorrer do tratamento. Então, aí vocês vão entender um pouquinho como que funciona. Só uma noção. E no final, os exercícios que eu vou só mostrar, não vou fazer eles porque vai ficar muito fácil para fazer depois dessa aula. Então, separação de misturas significa isolar um ou mais substâncias que formam a mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Como assim? Um exemplo, água com sal. É um tipo de mistura, né? É uma substância de água, que é H2O, com a substância do sal, NaCl, num recipiente. Como que eu vou separar? Lembrando que água com sal é homogênea, né? Como eu separo a água do sal depois deles estarem misturados? Existe um processo chamado, no caso, destilação simples, a gente vai ver logo. E ele vai separar a água do sal. Simples, é um processo de separação. A gente vai ver exemplos que aí vai ficar mais fácil de entender. Então, para realizar essas separações, é necessária a utilização de um ou mais métodos. A gente vai ver alguns métodos. São vários, mas eu listei os que eu achei mais importante para vocês. Então, destilação simples. Destilação simples, como eu citei lá da água e sal, né? Então, aqui tem um bico de Bunsen, que é uma chama para aquecer o recipiente. Esse balão de fundo redondo é onde fica a mistura. Tem aqui um termômetro. O termômetro serve para medir a temperatura do aquecimento aqui. Tem um condensador. O condensador aqui tem uma mangueira que entra a água que fica passando em volta do condensador para resfriar o vapor que passa nesse tubozinho aqui no centro. Para isso que serve o condensador. A água que passa em volta resfria o vapor, resfriando, faz o vapor voltar na forma de líquido novamente. E aí cai aqui no recipiente. E esse, no caso, é chamado de Erlenmeyer. Tem outros nomes de outros recipientes. Mas aí esse é chamado de Erlenmeyer. É um tipo de frasco coletor. Então, um exemplo. Estou aqui com um exemplo, água com sal. Aqui, isso aqui lembra da aula da semana 1 que tinha uma tabelinha de cada substância, tinha uma temperatura X para mudança de estado de fusão e de ebulição. Cada substância tinha uma temperatura para mudança de estado físico, tipo a água no caso, abaixo de 0 graus, sólido, acima de 0 graus, líquido, né? Acima de 0 graus até 100, né? Porque acima de 100 se transformaria em estado gasoso, evaporável. Então aqui vai aquecer a solução. Chegando em 100 graus ou mais, vai evaporar a água. Evaporando, entra aqui no tubo condensador, que irá resfriar o vapor. Resfriando o vapor, torna-se a virar líquido novamente e cai aqui deste lado. Cai só a água pura.
enquanto o sal vai ficando. Aí vai ocorrendo esse processo até que sobre apenas o sal neste lado e a água deste lado. Isso é um tipo de separação de mistura. Essa é a destilação simples. Tem a fracionada, que é o mesmo processo, igualzinho. A única diferença é essa coluna, não dá para ler direito, né? Coluna de fracionamento, que é isso aqui, ó. Essa é a diferença da destilação simples. Por quê? O que acontece com essa coluna de fracionamento? Serve para quando a gente vai separar líquidos diferentes. Porque se eu for aquecer dois líquidos juntos, pode evaporar os dois juntos. Então essa coluna de fracionamento serve para dificultar a evaporação. Mas vai dificultar a evaporação de qual líquido? Do líquido de menor temperatura de evaporação. Quer dizer, melhor dizer, aquele líquido que é mais fácil de evaporar vai passar por ele mais fácil. E aquele que tende a ter uma dificuldade maior de evaporar, ou seja, sua temperatura de ebulição é maior, ele vai ficar retido aqui. Exemplo, água e álcool. O álcool tende a evaporar muito mais fácil que a água. Então o álcool vai passar por essa coluna de fracionamento, entra aqui no condensador e aqui no vapor ele volta para o estado líquido e cai aqui no recipiente, álcool. E a água fica por aqui, fica no meio do caminho, porque não vai ter energia suficiente para atravessar a coluna de fracionamento. Vai ocorrer isso até haver a separação completa do álcool aqui e da água aqui. Então, essa é a diferença da destilação fracionada para simples. Aqui temos vários exemplos de separação heterogênea, né, que não é o foco dos exercícios do PET, mas fica a título de curiosidade aqui. E é bom saber. Catação. O que é a catação? Catação é um simples ato de... A gente faz isso muito em casa. A gente vai cozinhar o feijão e separa a pedra do feijão. Isso é um tipo de catação, é um tipo de separação. Pode ser até simples, mas é um tipo de separação. Tem a separação magnética, o próprio nome já diz, é separação para substâncias metálicas. Ventilação. Quando a gente está descascando amendoim, vai separar a casca do amendoim, a gente sopra o amendoim, faz o processo de ventilação no amendoim. Esse é um tipo de separação também. Floculação. Floculação no exemplo aqui, tem um exemplo de imagem aqui. A água suja, por exemplo. Adiciona-se um coagulante, esse coagulante forma flóculos, que carrega a sujeira, e assim ocorre a separação da sujeira com a água. Separação com funil de bromo. O funil de bromo é esse recipiente aqui. Essa separação é para dois tipos de líquidos com densidades diferentes. E aí vai ocorrer fases diferentes, né? Mais de uma fase diferente, substância heterogênea, né? Separação heterogênea. Então, o que ocorre? Vai ocorrer a separação no recipiente, vai ter duas fases, e essa torneirinha serve para fazer descer a substância, nesse caso aqui a fase líquida 2, e a fase líquida 1 vai ficar no recipiente. Vai ocorrer essa separação através dessa torneirinha. Decantação e sifonação. Tem aqui um exemplo para os dois, uma imagem que é um exemplo para os dois. Decantação é esse de cima aqui, e sifonação é esse de baixo. Com uma mangueira, a gente faz muito para puxar a gasolina do tanque de uma moto, por exemplo, e conferir se a gasolina está adulterada. Se tiver,
A gente vai ver a separação lá da água com a gasolina, né? Então a gente consegue separar a gasolina da água puxando através de uma mangueira só a gasolina. Isso é um tipo de desifonação. E a filtração simples, todo mundo conhece tipos de filtração. Então a separação homogênea tem a fusão fracionada, solidificação fracionada, evaporação, destilação simples, destilação fracionada. A fusão fracionada é aquela que a gente tem dois sólidos e cada sólido tem uma temperatura de fusão diferente do outro, né? Cada um tem sua temperatura específica para se fundir, ou seja, para se transformar em estado líquido. Então a gente induz a uma temperatura X de fusão, induzindo uma das substâncias vai se transformar em estado líquido, enquanto a outra vai permanecer em estado sólido. E aí ocorre a separação. A gente força um a ficar no estado líquido para retirar o sólido. Solidificação fracionada é o mesmo esquema, só que com sólido. A gente força uma substância entrar em estado sólido para separar do líquido. Simples. A evaporação é um tipo de separação quando a gente não tem o interesse de controlar o vapor. Tipo, quero separar a água do sal e eu não quero guardar a água. Então posso só evaporar e o que restar é o sal que eu quero. A água pode ser evaporada. Mas quando a gente quer controlar o vapor, a gente usa a destilação simples ou a fracionada, que a gente viu nos exemplos anteriores. Pronto, simples, todos os tipos de exemplos de separações de mistura. Então, sabendo disso, a gente pode ter uma noção de como funciona o tratamento de água. Vem a água bruta, ocorre a floculação, primeira etapa, decantação, filtração, e aí vem a cloração e fluoretação. E isso aqui no caso não é separação, é um tratamento, né? E aí vai para as casas, que é uma imagem um pouquinho mais elaborada. Ocorre, chega no floculador, do floculador para o decantador, decantador para o filtro. Assim que filtra, vem para o tratamento e aí fica disponível para as residências. Simples, é assim que funciona o tratamento de água, com os exemplos que a gente viu de separadores. Aqui é os exercícios, com os exemplos a gente pega uma base boa de fazer eles. Fácil, esse um é fácil. O 2, lembrando que a gente está falando de separação de misturas homogêneas, então fica a dica aí para as alternativas. O 3 é a mesma coisa. E o 4 também é a mesma coisa. O 5, eu cheguei até a comentar sobre... Tinha chegado até a comentar sobre as aparelhagens no início do vídeo. Então, vai ficar fácil de resolver também. Então, até a terceira semana. Até uma próxima.